Olá, galerinha do sétimo ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7, saúde. Então, primeiro a gente precisa entender o que é saúde. Bom, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. Então, para você ter saúde, todos esses estados de espírito devem estar em equilíbrio, certo? Então, já a saúde pública, o que é? É a aplicação dos conhecimentos com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde em prol dos indivíduos de uma comunidade. Ou seja, a saúde pública está voltada a atender, gerar um bem-estar do indivíduo que está inserido numa comunidade. E no Brasil, a saúde pública ela é oferecida pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E aí, o que essa saúde pública vai visar? Evitar doenças na população, E aí, o ramo de estudo para as doenças, os fenômenos de saúde, é a epidemiologia. E o que é essa epidemiologia? A ciência que vai estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos de saúde e doença, seus fatores condicionantes e determinantes na população. Então, no nosso estado, assim bem como no Brasil afora, a gente tem várias secretarias de vigilância epidemiológica. Então, eles monitoram o andar da região. Então, se surgir alguma doença, eles investigam para tentar achar o epicentro da doença. Então, onde ela começou e assim por diante. No Brasil, nós temos alguns indicadores de saúde, assim como no mundo, que é o demográfico, que é com relação à quantidade de população naquela determinada área, o socioeconômico, que é o valor, o poder aquisitivo daquela população, nutricional, ambiental, de morbidade e mortalidade, então morbidade se tiver alguma doença, qualidade de vida e fator de proteção. Então, os principais, é o demográfico, o socioeconômico, morbidade e mortalidade. E no Brasil a gente ainda tem outro indicador que é chamado de indicador de cobertura. Então, que é a quantidade de pacientes que o SUS atende num determinado período de tempo. E aí, para a gente entender melhor sobre a nossa saúde, a gente tem que entender sobre o nosso corpo. Então, o nosso corpo é como se fosse uma casa, Então, essa casa, ela funciona como uma máquina. Então, nós temos um órgão responsável para cada coisinha. E aí, para a gente ter uma saúde boa, a gente tem que ter uma barreira de proteção. Então, para combater os invasores, a gente tem algumas barreiras de proteção, barreiras naturais. São elas a pele, que é a maior barreira de proteção do nosso corpo. Depois da pele, a gente tem as mucosas. Então, no olho, nessa região do olho, a gente tem as mucosas. Na boca, a gente tem mucosas. No nariz, a gente tem mucosas. Certo? E as secreções, como a lágrima, o muco, a saliva. Então, tudo isso são tipos de barreiras naturais. E aí, como é que o nosso sistema imunológico vai funcionar, Então, o nosso sistema imunológico é o nosso mecanismo de defesa. Então, ele pode funcionar de dois tipos. Ele pode ser mecanismo de defesa específico, que vai atuar diretamente contra o corpo estranho, certo? Como assim? Por exemplo, você pegou a dengue. Então, um mecanismo de defesa ele vai atuar diretamente somente contra o antígeno, que é a dengue, o vírus da dengue. Já o inespecífico, ele vai proteger o corpo de qualquer material ou micro-organismo externo. Por exemplo, você se cortou. Lá naquele lugar do corte apareceu algumas bactérias. Seu corpo vai mandar todas as suas células de defesa para aquela região. Independente de ser uma bactéria, independente de ser um vírus, eles vão para lá. Então, o inespecífico é que combate qualquer organismo. E o específico que vai combater um organismo em questão. Com relação ao mecanismo de defesa inespecífico, ele funciona como se fosse a inflamação. Então, quando você sofre um corte, vai começar a acontecer a diapedese. E o que é essa diapedese? É a passagem das células sanguíneas através das paredes capilares até atingir o local do corte, certo?
E quem é essas células, tia? São os leucócitos, né? Então, os leucócitos são os primeiros que vão chegar naquele lugar. E aí, o que acontece? Esses leucócitos vão sofrer fagocitose, né? Como assim, tia, sofrer fagocitose? Eles vão engolir, vamos dizer assim, e eliminar do corpo os vírus, as bactérias, os protozoários, ou seja, todos os corpos estranhos. E aí, eles engolem e expulsam do corpo. Então, ele elimina, sim, os invasores. Já o mecanismo de defesa específico, a gente tem dois jeitos de funcionar, certo? Quando a gente é contaminado por algumas doenças, o nosso corpo produz anticorpos. Anticorpos que vão servir de memória. Como assim? Se aquela doença tentar me infestar novamente, ela não vai conseguir porque eu já tenho anticorpos produzidos, porque eu já me reinfestei anteriormente, certo? E aí a gente tem dois jeitos. Os anticorpos vão atuar diretamente nos antígenos, ou seja, eles vão chegar lá, se ligar ao antígeno, ou seja, ao vírus, e aí matá-lo, né? Que a gente chama de apoptose, que é a morte celular. Então, esse é um jeito. O segundo jeito, quando não dá certo o próprio anticorpo matar esse antígeno, ele manda quem? Os linfócitos, né? Que são as células de defesa do nosso corpo. Então, os linfócitos T se ligam a esse antígeno e aí o matam por apoptose, certo? Com relação às alergias, como é que essas alergias funcionam? Os anticorpos, né, eles são produzidos para combater antígenos inofensivos. Então, são antígenos que não vão nos matar, né? E aí surgem as alergias. O problema é na questão do choque anafilático. Por exemplo, se você tiver uma alergia a frutos do mar e você fizer a ingestão desses frutos do mar, você corre o risco de ter um choque anafilático. O que é isso? É uma liberação excessiva de histamina, que é uma das coisas que é produzida no processo alérgico. Você pode ter asfixia por edema de glote, ou seja, essa região aqui da garganta, a gente tem a glote, né? Que é a porta de passagem do alimento e do ar, ela pode se fechar e você não conseguir respirar. Você pode ter vasodilatação, ou seja, seus vasos dilatarem para permitir uma maior passagem de sangue e assim você poder ter risco de ter uma hemorragia. E bem como a pressão baixar, certo? E alguns sintomas que aparecem aí quando você vai ter um choque anafilático, como inchaço na região dos olhos, nariz, da boca, dificuldade de respirar, náuseas, dor de garganta, aumento da frequência cardíaca. Então, tudo isso são sintomas. E aí a gente tem alguns meios de se imunizar, né? Imunização natural ou adquirida. Natural é aquela que a gente vai adquirindo ao longo da vida mesmo, sem necessariamente você precisar contrair alguma doença. Alguns casos sim, alguns não. E a adquirida ela pode ser de dois tipos, ativa e passiva. Ativa é quando você toma uma vacina, por exemplo, né? Por isso que é tão importante a gente ter o cartão de vacina atualizado. Então, quando você toma uma vacina, você está inoculando no seu corpo um antígeno morto ou inativo. E aí o seu corpo, a partir dali, vai começar a produzir anticorpos para combater aquele antígeno. Já a passiva é quando você sofre, por exemplo, uma picada no escorpião. Você precisa ir num local para tomar o soro, né? Para quê? Para que aquele veneno não venha lhe causar alguma complicação e possivelmente lhe levar à morte. Então, a passiva é quando você toma já o anticorpo para combater local aquela infecção. Bom, agora falamos do sistema linfático e da imunidade. O sistema linfático ele vai participar da imunidade adquirida. E ele é composto pelos glândulos linfáticos, também conhecidos como linfonodos, baço e linfa. Os glândulos linfáticos é responsável pela produção de leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, os leucócitos eles podem estar localizados no pescoço, na cavidade clavicular, nas axilas, na região epitrocoar, lingual e palpíleo.
certo? Os leucócitos eles podem ser do tipo linfócito, do tipo monócito, eosinófilo, basófilo ou neutrófilo. Todos eles vão ser mandados para o local onde tem uma possível inflamação ou infecção, certo? Outro órgão aí responsável no nosso sistema linfático é o baço. Então, ele está localizado aí próximo ao estômago e ele tem por função filtrar o sangue. Então, ele vai retirar as impurezas do nosso sangue, remover os glóbulos vermelhos velhos, no caso as hemácias que já estão bem envelhecidas, eliminar as partículas estranhas. Mas quem são essas partículas estranhas? Vírus, bactérias, fungos e outras coisas que venham entrar no nosso organismo. Intervir no metabolismo do pigmento sanguíneo, ou seja, do sangue. Então, ele vai intervir de que forma? Por meio da bile, certo? Que é produzida lá no fígado. Regular a formação das hemácias. No bebê, ele vai produzir as hemácias, os linfócitos e os monócitos. Já no adulto, ele vai formar apenas as hemácias e os glóbulos brancos, certo? Já a linfa, ela vai ser um líquido esbranquiçado, formado por água, eletrólitos e proteína. E qual a função da linfa? Drenar os metabólitos, catabólicos e a água do nosso corpo. Reintegrar as proteínas, que provavelmente possam ter sido digeridas, né? Conduzir ao sangue os elementos digeridos, então, como eu já falei, no caso das proteínas, podem acabar passando do sistema sanguíneo para o sistema linfático e aí eles fazem essa volta do sistema linfático para o sistema sanguíneo. E defender o nosso organismo contra os invasores, certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar uma atividadezinha para vocês bem pequena do livro na página 96, certo? Então é isso. Até a próxima aula e tchau, tchau.